Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, de Joana Weaver. Eu sou Lúcia Santiago e vou ler para você. Capítulo 3. O diagnóstico. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Lucas 10:41. Afastada do mar Egeu, no arquipélago das Cíclades, existe uma ilha grega chamada Naxos, intocada pela marcha da era tecnológica e da informação. Naxos permaneceu a mesma durante séculos. Oliveiras se alinham pelas margens rochosas da ilha, enquanto as águas de cor turquesa tremeluzem na enseada. O Monte Zá surge altaneiro. Suas campinas magníficas e os rios tranquilos correm para encontrar o mar. O ritmo da vida é devagar e as pessoas dispostas para conversar com os transeuntes. Uma das primeiras coisas que você nota ao pisar na ilha são os colares de contas usados por muitas pessoas, ricas e pobres, altas e baixas, jovens e velhos, especialmente os homens idosos, pois este é um costume grego muito antigo. Os habitantes da ilha tocam e manipulam as contas ao redor do pescoço durante o dia todo. Dizem que as contas trazem conforto e que o hábito de tocá-las reduz a ansiedade. Eles o chamam de komboloi, contas da preocupação. Um costume estranho, você dirá. Todavia, nós temos nossos próprios rituais para a preocupação. Mesmo não usando as contas da ansiedade em volta do pescoço, ela certamente afeta nossas vidas. Roemos as unhas, andamos de um lado para o outro, não dormimos à noite, e tudo por causa da preocupação. Hora após hora, nossos dedos mentais giram o problema de um jeito e depois do outro, como se fosse um cubo mágico. Fazemos manobras e suposições desesperadas para resolver o quebra-cabeça, e ainda assim encontramos poucas respostas. O fato triste é que somos um povo ansioso. Somos uma nação de preocupados. Penso que há uma epidemia de preocupação, confirma o Dr. Edward Hallowell, em seu livro Worry, Preocupações. O autor do best-seller e psiquiatra estima que 1 em 4 americanos, a 75 milhões de norte-americanos, sofrerá com a doença da ansiedade em algum momento da vida. Mais da metade dos norte-americanos são classificados como ansiosos crônicos. Mas a preocupação não é um fenômeno moderno. Jesus descreveu precisamente a mesma condição há 2000 anos. Ele não escreveu um livro ou abriu uma clínica. Não tinha formação médica, mas conhecia o coração e a alma humana. Com o vasto conhecimento que apenas o Criador tem sobre sua criatura, Jesus foi franco com uma mulher atingida pela ansiedade crônica. Marta, Marta, Jesus observou mansamente, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O curso da ansiedade. As palavras devem ter paralisado Marta. Sei que me paralisariam. Espera um pouco, Senhor. Provavelmente foi o que Marta desejou dizer. Eu só estou tentando te servir. Mas as tenras palavras do Senhor interromperam suas desculpas e pretensão, com uma frase curta. Jesus diagnosticou o problema que tem contaminado o gênero humano desde o início de tudo. Podemos investigar a sua rota voltando ao Éden, a árvore e a queda do homem. Esse é o curso da ansiedade. A contínua carga da preocupação e do medo. Isso não é para nós. A árvore da ciência do bem e do mal estava em uma área proibida por um bom motivo: nossa própria proteção. Deus criou o homem e a mulher para gozarem de um relacionamento de amor recíproco com ele.
reservado também para nós. Ele tomaria conta de nós e proveria todas as nossas necessidades. Nós, em retribuição, amaríamos a Deus e o louvaríamos para sempre, como o credo do Westminster tão lindamente professa. Mas, em vez de considerar os limites do jardim como a evidência do amor de Deus, Adão e Eva interpretaram a ordem como um jugo de poder da parte de Deus, um desejo de negar algo bom. Então pegaram o fruto e comeram. Seus olhos se abriram. E o que viram era muito mais do que o que esperavam. Em vez de serem como Deus, ficaram amedrontados ao observar sua nudez e o total desamparo. Em vez de voltarem para Deus, esconderam-se dele. Por quê? Diz-nos Gênesis 3:10 que eles temeram. Todavia, creio que não foi apenas o simples medo da ira de Deus que os levou a se esconder. Pela primeira vez, o homem e a mulher se viram afastados de Deus. Como duas crianças perdidas e sozinhas, de repente, viram o Éden como lugar assustador em vez de lindo paraíso. Subitamente, com o conhecimento do bem e do mal, viram os lugares sombrios e escuros, sonhos estranhos e barulhos pavorosos. Não eram mais os filhos de Deus inocentes e desavisados. Não estavam mais seguros sob a proteção de Deus. Com a mordida no fruto, surgiu a verdade dura e terrível. Adão e Eva estavam entregues à própria sorte. À semelhança de criancinhas desobedientes, eles correram e se esconderam, tentando ganhar tempo para imaginar uma forma de se livrarem da confusão induzida pela serpente. Excluídos pela desobediência ao Deus de que necessitavam, tornaram-se medrosos e ansiosos crônicos. E assim tem acontecido, como aconteceu com Marta de Betânia. E hoje acontece comigo e com você. Uma ansiosa inata. Provenho de uma longa ascendência de ansiosos suecos. Carimés, minha avó, Ana, costumava dizer: meu Deus, alto demais, rápido demais, grande demais, pequeno demais. Com todo o perigo potencial no mundo, parecia haver somente uma resposta: preocupação. Lembro que eu me deitava à noite revisando minha lista de temores. De alguma forma, quando adolescente, descobri que o segredo para evitar problemas estava em se preocupar com eles. De fato, eu me preocupava se havia esquecido de me preocupar com algo. Quando mamãe e papai foram ao Havaí para comemorar seu 15º aniversário de casamento, passei quase a semana toda tentando pensar em tudo que pudesse dar errado. E se o avião cair? E se uma onda gigantesca encobrir Waikiki? Qualquer coisa poderia acontecer. Abacaxi estragado, sushi ruim, salmonela contaminando a água de coco esquecida durante a noite. Eu me tornaria órfã. Criaria sozinha meu irmãozinho e minha irmã. Soluços, muitos soluços. Meus pais naturalmente voltaram para casa sãos e salvos, sadios e bronzeados. Porém, de uma forma distorcida, isso confirmou a minha tese. Preocupe-se e nada acontecerá. E dessa forma, pouco a pouco a preocupação tornou-se meu modo de viver. E quanto a você? A preocupação se tornou um fator dominante em sua vida? O Dr. Hallowell, que se intitula igualmente como um ansioso inato, fornece uma lista de avaliações bastante útil. Você a encontrará no quadro abaixo. Se você se identificar com as descrições, é possível que tenha problema de ansiedade. Não se engane, a ansiedade é realmente um problema. 10 sinais de um grande ansioso. A preocupação é um problema em sua vida? O Dr. Hallowell diz que sim, se esses sinais acontecem com você. Você acha que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhece? As pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais? Você acha que não se
preocupar traz má sorte ou desafia o destino? A preocupação interfere em seu trabalho? Você perde oportunidades? É mal sucedido em suas decisões? Tem baixo desempenho? A preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos? Seu esposo, esposa ou seus amigos às vezes reclamam por suas preocupações lhe tirarem a paciência e a energia? Você sabe que muitas de suas preocupações são irreais e exageradas, mas ainda assim você não consegue controlá-las? Às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos como aceleração de batimentos cardíacos, respiração ofegante, fôlego curto, suores, tonturas ou tremores? Você tem uma necessidade crônica de certeza mesmo quando tudo está bem? Você sente um medo exagerado de certas situações com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldade? Seus pais ou avós se preocupavam demais ou tiveram distúrbios de ansiedade? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Preocupação inútil. A solicitude no coração do homem o abate, nos diz Provérbios 12, 25. A carga pesada da ansiedade não oferece benefícios reais. Jesus destacou essa inutilidade quando nos fez lembrar: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6, 27. Dizem que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo para fazer, mas não a leva a lugar nenhum. Uma interessante série de estatística indica que, em relação a 70% das nossas preocupações, não há nada que possamos fazer. Como nos preocupamos? 40% das preocupações são coisas que nunca acontecerão. 30% se referem ao passado, que não pode ser mudado. 12% dizem respeito a críticas alheias que, na maioria das vezes, não têm fundamento. 10% são sobre saúde, que piora com o estresse. 8% se referem a problemas de verdade, que podem ser resolvidos. Diante desse quadro, vemos que a preocupação é realmente uma perda de tempo. É mais do que isso. Não é apenas futilidade. Ela realmente nos prejudica. O dano físico e emocional causado pela ansiedade crônica é bem conhecido e documentado. Anos atrás, o Dr. Charles Mayo, da Clínica Mayo, salientou que a preocupação afeta a circulação, as glândulas, todo o sistema nervoso e atinge profundamente o coração. Nunca conheci um homem que morresse por causa de trabalho excessivo, disse ele. Mas muitos morreram por causa da incerteza. Desde então, os pesquisadores têm associado a preocupação crônica à fragilidade dos sistemas psicológicos, sem mencionar as doenças relacionadas à ansiedade, tais como síndrome do pânico, agorafobia e transtornos obsessivos compulsivos. Tudo isso provém da preocupação. Não foi por acaso que Jesus advertiu Marta sobre sua ansiedade. Não é de admirar que a Bíblia nos diz mais de 350 vezes: não temas. A verdade é que não fomos criados para a preocupação. Não fomos formados para o temor. E se quisermos ter vidas sadias, temos que deixar nossa ansiedade crônica para trás. Mas, além do nosso bem-estar físico, há ainda uma razão espiritual urgente para evitar a preocupação. Se a ansiedade de Adão e Eva, os mais íntimos amigos de Deus, fez com que se escondessem da sua face, imagine o que a preocupação faria comigo e com você. Por que a Bíblia diz para não nos preocuparmos? Não é uma sugestão quando Deus nos diz na Bíblia para não nos preocuparmos. É uma ordem. A preocupação ou ansiedade
é mencionada especificamente 25 vezes no Novo Testamento como algo que deve ser evitado. As palavras mais usadas para preocupação e ansiedade no Novo Testamento originam-se de uma mesma palavra grega, merizoi, que significa estar dividido, ser arrastado em direção oposta, sufocar. De fato, talvez usemos a ansiedade ao redor dos nossos pescoços. Na parábola do semeador, Jesus nos conta que a semente que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Lucas 8,14. ênfase minha. Essas pessoas aceitaram a palavra de Deus, mas, como disse Jesus, não dão fruto com perfeição. Cristãos amarrados à preocupação, germinados em solo espinhoso e que respiram espiritualmente com dificuldade, conseguem sobreviver, mas nunca florescem de verdade. A palavra do inglês antigo para preocupação significa rower. A semelhança de um cão com um osso, aquele que se preocupa mastiga o seu problema durante o dia todo. Jesus nos advertiu especialmente contra esse tipo de ansiedade crônica quando disse: "Por isso vos digo, não andais cuidadosos, ansiosos e preocupados quanto à vossa vida." Mateus 6,25. Porque a Bíblia é tão inflexível quanto a evitar o medo e a preocupação? Porque Deus sabe que a preocupação coloca em curto-circuito nosso relacionamento com Ele. A preocupação fixa nossos olhos na situação, em vez de fixá-los no Senhor. Funciona como a densa névoa de Londres. O tipo de névoa que é lendária. Ora, não seria uma história de Sherlock Holmes se não houvesse a névoa para ocultar o bandido e permitir sua fuga. Densa como sopa de ervilha, descrevem os londrinos. Dizem que não é possível enxergar a mão que está diante do rosto. No entanto, embora a névoa da natureza possa parecer densa e quase sólida, os cientistas descrevem que um nevoeiro capaz de cobrir 7 quarteirões de uma cidade é composto por menos de um copo de água. Dividida em bilhões de gotículas, ela não tem muita substância. Não obstante, tem poder para paralisar uma cidade inteira. A ansiedade também é assim. Nossa mente dispersa o problema em bilhões de gotículas de medo, ocultando a face de Deus. Levar nossa ansiedade ao Senhor é a última coisa que pensamos quando estamos espiritualmente envolvidos na névoa. Apenas o Filho tem poder para dispersá-la. Sem Ele, o medo conduz a outro e nossas vidas se reduzem a um doloroso rastejar. Preocupação como um modo de vida. Em seu livro, Bring Back the Joy, Sheila Walsh escreve sobre um grupo de mulheres com quem conversou sobre medo e o seu lugar ocupado por ele em suas vidas. Uma mulher disse: "O medo é o que me mantém. Sem ele sou como Suera. Eu desfiaria." Todas as mulheres riram, escreveu Sheila. Mas sabíamos que havia alguma verdade em suas palavras. O medo era parte da estrutura de sua vida. E ela tinha medo, essa palavra de novo, do que a sustentaria caso ela o perdesse. A preocupação pode se tornar um hábito. E não é fácil livrar-se dela. Afinal, às vezes, ela realmente parece funcionar. Podemos ser um pouco neuróticas, mas nossas crianças nunca se machucam. Não as deixamos subir em nada que seja mais alto que o sofá. Nossos maridos sempre usam cuecas limpas e recém-passadas. Em caso de acidente, os paramédicos saberão que eles têm uma esposa que lhes trata bem. Não saímos muito, mas nossas casas brilham com tanta limpeza. Gostaríamos de convidar mais pessoas para visitar mais. E se disserem não? E se disserem sim? Infelizmente, a ideia de que a
preocupação nos ajuda de fato é somente uma ilusão, e uma perigosa ilusão. A preocupação não evita que as coisas ruins aconteçam. Na verdade, ela nos impede de ter a vida abundante que Deus deseja. Em vez de nos ajudar a resolver os problemas da vida, a ansiedade cria outros, inclusive uma tendência à introspecção doentia. Para muitas de nós, as preocupações são como salgadinhos industrializados. É impossível comer um só. O Dr. Hallowell conta que uma paciente assim descreve sua preocupação. É como um vento frio que atinge uma janela. Em segundos, estou lutando contra uma rede de perigos, de pormenores intricados. Você não é capaz de acreditar como rapidamente vou de uma preocupação a uma soma confusa deles. Minha amiga Penny concorda. Estou sentada no sofá, quando de repente um dos meus pensamentos adquire vida. Logo depois, ela se vê chorando e aos soluços. Em questão de segundos, meus filhos morrem, meu marido se divorciou de mim e eu estou vivendo nas ruas. O Dr. Hallowell diz que a imaginação das pessoas ansiosas é muito fértil. Em vez de basearem-se em fatos, elas permitem que sua preocupação se alinhe a outra, até o efeito dominó começar. O medo se move e toca o seguinte e assim por diante. Essa é a razão porque a verdade pode ser um antídoto poderoso contra a preocupação. Compreenda os fatos, sugere Dr. Hallowell, pois uma boa parte da preocupação nociva se baseia no exagero ou na desinformação. Preocupação nociva é realmente uma representação, mas é verdadeira para mim. Já passei pelos efeitos da sua má digestão muitas vezes. Incontrolada, a preocupação se infiltra nos pensamentos, contaminando nossa alegria e nos convencendo a desistir das soluções antes mesmo de tentar. Assim como o burrinho do desenho animado do ursinho Puff, permitimos que nossa vida seja consumida pelo negativismo. Para quê? Não vai dar certo. Em vez de esperar pelo melhor, aceitamos o pior. Assim não ficamos tão surpresos quando o pior acontecer. Que modo terrível de viver! Não foi por acaso que Jesus nos ordenou para colocarmos de lado nossas preocupações para não temermos. Preocupação nociva versus preocupação natural. Não confunda. Quando Jesus nos disse para não nos preocuparmos, não estava nos pedindo para vivermos em um conto de fadas disfarçado. Ele não disse que não havia nada para nos inquietar. A verdade é que vivemos rodeados de oportunidades para ter medo, ansiedade e preocupação. Considerando que o mundo está cheio de lutas e de dor, enfrentamos inquietudes todos os dias. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e também com as que não são tão boas. Problemas de verdade acontecem, principalmente no dia a dia. As pessoas não agem como deveriam, os relacionamentos balançam e fracassam às vezes. A dor é potencial em nossas vidas e há certas coisas que requerem interesse e atitude da nossa parte. Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Ele passou a maior parte da sua vida sendo fustigado e perseguido por inimigos. Então, por que ele disse para não nos preocuparmos? Cristo sabia que uma vida cheia de temor não deixa muito espaço para a fé. E, sem fé, não agradamos a Deus, nem nos aproximamos a fim de obter o conforto e a orientação de que precisamos para enfrentar os cuidados e afazeres da vida. Então, qual a diferença entre a preocupação natural e a preocupação nociva? Aqui estão algumas coisas que descobri durante a minha batalha com o medo. Preocupação natural, preocupação nociva. Envolve um perigo verdadeiro. Geralmente não tem fundamento. É específica, uma coisa. É genérica. Se desdobra em muitas coisas. Dedica-se ao problema. Traz obsessão pelo problema. Resolve os problemas. Cria mais problemas. Busca a resposta em Deus. Busca a resposta em si mesmo ou em outras pessoas. O pastor e professor Gary Gilley
resume a diferença desse modo. A preocupação nociva permite que os problemas e aflições fiquem entre nós e o coração de Deus. É a visão de que Deus perdeu o controle da situação e não podemos confiar nele. A preocupação natural nos leva a ficar mais perto do coração de Deus e a depender e confiar nele completamente. A preocupação natural nos aproxima de Deus. A preocupação nociva nos afasta dele. Penso que essa distinção é especialmente útil para aqueles que tendem a espiritualizar a preocupação. Dizem que é nossa obrigação nos martirizarmos com as coisas, tais como o estado do mundo, nossas finanças, nosso futuro. Oswald Chambers, em My Utmost for His Highest, trata do assunto dessa forma. Exagero sempre termina em pecado. Imaginamos que um pouco de ansiedade e preocupação são um sinal da nossa inteligência. Na verdade, são mais uma indicação de como somos pecadores. A inquietação surge da nossa determinação em resolver tudo sozinho. Nosso Senhor nunca esteve ansioso e preocupado porque Ele não estava disposto a concretizar seus próprios planos. Ele estava disposto a realizar os planos de Deus. Preocupação é pecado se você é filho de Deus. Toda a nossa inquietação e preocupação surgem quando excluímos Deus dos nossos planos. Eis aí algo que devemos lembrar quando falamos em preocupação. Enfrentamos preocupações naturais todos os dias de nossas vidas, mas, em vez de nos martirizarmos e nos inquietarmos, precisamos discernir entre o que podemos fazer com a ajuda de Deus e o que deve ser deixado nas mãos de Deus. E, sobretudo, precisamos nos lembrar de quem é Deus e o que Ele pode fazer. As nossas contas não se pagam sozinhas, mas servimos a Jeová Jireh, o Deus que provê. A mancha em nosso braço ainda precisa ser examinada e pode até se tornar um câncer, mas servimos a Jeová Rafá, o Deus que cura. Há muitas coisas legítimas com que se preocupar, mas servimos ao El Shaddai, o Deus Altíssimo. Jesus nos adverte: no mundo tereis aflição. João 16:33. Toma essa palavra para si. Ele disse: tereis, e não podereis ter. Os problemas surgem neste mundo terreno. Mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Se tivermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não estaremos sozinhas. Nunca estamos sozinhas. Quando a vida aparece rugindo em nossa direção, ameaçando soprar, bufar e derrubar nossa casa, podemos descansar em paz, porque vivemos dentro de uma grande fortaleza, porque estamos escondidas sob as asas do Altíssimo, porque temos um irmão mais velho, bem ao nosso lado, e ele está arregaçando as mangas. Por este motivo, podemos deixar para trás nossa preocupação, não porque não haja nada com que nos preocuparmos, mas porque temos alguém que pode lidar com ela muito melhor do que nós. 3 passos para a vitória. Paulo tinha todas as razões para se preocupar quando foi jogado em uma prisão de Roma e esperava uma possível sentença de morte. Todavia, em vez de escrever aos Filipenses uma história de lamentos, escreveu uma incrível epístola de alegria. E essa carta inclui uma passagem que tem sido útil para mim, quando tento aprender a evitar as preocupações. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo escreveu: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nessa passagem, encontramos 3 passos, resumidos e práticos, para triunfar sobre a preocupação. Não está inquieto por coisa alguma. Apresentar em oração todas as coisas. Ser agradecido por tudo. Quando Paulo escreveu essas palavras, não estejais inquietos por coisa alguma, ele quis dizer literalmente, nem por uma coisa sequer, nada, nem por nossas famílias,
nem por nossas finanças, nem por nosso futuro, nem por nosso passado. É importante que alguém como eu ouça, pois a preocupação é um hábito traiçoeiro. Permita apenas uma preocupação e atrás dela virá outra, depois outra. É melhor cortá-la pela raiz. Não está inquieta por coisa alguma. Ocorre que a única forma de se beneficiar daquela primeira regra é executando a segunda. Orar por todas as coisas. E Paulo quis dizer, literalmente, cada uma delas. Não há nada que seja tão grande ou tão pequeno que não possa ser apresentado ao coração do Pai. Corrie ten Boom escreveu assim: uma preocupação pequena demais para ser apresentada em oração é também pequena demais para se tornar um peso. A compreensão dessa verdade tem sido grandemente útil para mim. Uma das maneiras pelas quais Deus me libertou do meu modo ansioso de viver foi a oração. Ideia recente, hein? Especialmente para alguém que passou a maior parte da sua vida dominada pelo seguinte princípio: por que orar quando você pode se preocupar? Veja o que fiz. Em vez da obsessão mental com meus problemas, comecei a transformar conscientemente minha preocupação em oração, em vez de me preocupar pensando: e se meu marido sofreu um acidente enquanto estiver na estrada? Eu orava: querido Jesus, esteja com John enquanto ele dirige o carro hoje. Em vez de dizer a mim mesma: se eu não terminar essa roupa, Jéssica vai ficar muito desapontada, eu falava com Jesus: Senhor, tu sabes o quanto essa roupa significa para Jéssica. Isso pode parecer banal e excessivamente simplista, mas algo nessa pequena atitude pôs fim à escravidão. Em vez de alimentar e treinar minhas inquietações, comecei a transferi-las ao Senhor. Gradualmente vi que a ansiedade crônica perdera sua força sobre mim. Como você pode ver, a inquietação exalta o problema, mas a oração exalta a Deus. Nossos problemas parecem opressores, pois permitimos as coisas dessa vida se mostrarem maiores aos nossos olhos do que as coisas eternas. Relata Selwyn Hughes em Everyday Light: as menores moedas, quando seguradas próximas aos olhos, podem encobrir o sol. Talvez por esse motivo Paulo concluiu seu preceito sobre a preocupação com a última parte da sua recomendação crucial: sejam agradecidos por tudo. Olhe para tudo o que Deus tem feito, conforme as palavras do antigo hino. Quantas bênçãos, dize quantas são. Se não formos gratos pelo que Deus fez no passado e no presente, não teremos fé para crer em Deus com respeito às coisas do futuro. A gratidão é importante, pois ela tem poder para mudar nossa postura. Quando estamos dispostos a agradecer a Deus por tudo, não apenas por algumas coisas, agradecer conscientemente mesmo quando não nos sentimos muito gratos, algo em nossa vida começa a mudar. Começamos a ver a vida como Cristo a vê, com mais oportunidades do que obstáculos. E quando vemos a vida pelos olhos da fé, o medo tem que sair. A escolha que nos conduz à paz. Muitas coisas dependem de nossa perspectiva. Se o meu Deus não for maior do que a minha vida é maior do que Deus. E esse é o momento em que a ansiedade assume seu posto. A mente humana é algo interessante. Dizem os autores Bill e Kath Bill, em seu livro Discover Your Destiny, Descubra o seu destino, ela consegue se concentrar em muitas coisas de uma só vez. Quando estamos preocupados com um problema e nos concentramos em nossa incapacidade para lidar com ele, não há espaço para Deus. A habilidade de pensar racionalmente volta sempre quando mudamos nosso foco para a capacidade de Deus. E quando agimos assim, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Filipenses 4:7. Quando decidimos orar em vez de nos preocupar, quando escolhemos ter um coração grato em circunstâncias não muito boas, então a paz de Deus surge e nos leva para a prisão preventiva.
Ela fica de guarda na porta do nosso coração, transcendendo, excedendo e desconcertando o nosso entendimento humano, trazendo-nos a paz. Aliviadas das obrigações, podemos tirar nossos colares de preocupação e apanhar o escudo da fé. Depois, podemos recuar e assistir à operação de Deus. Por falar em colares de contas, o uso do comboloio diminui significativamente na Grécia há 3 anos ou 4 décadas, quando os jovens gregos tentaram adotar estilos mais modernos. Mas parece que agora esses velhos redutores de estresse estão voltando com tudo. Até mesmo na cosmopolita Atenas, é possível encontrá-los em todos os lugares. Você pode comprar colares da preocupação feitos de plástico, mais baratos, em bancas de jornal, ou deixar milhares de dólares em uma joalharia e adquirir algo mais adornado. Executivos em ternos Armani tocam em suas contas de marfins e nas lisas pedras negras. Homens idosos dão estalidos em contas de madeira. Jovens gregos deprimidos giram seus colares de contas, comparando estilos e etiqueta de preço. É uma tradição que ainda traz uma forma de conforto. Pergunto-me, quantos deles conhecem a origem do comboloio? Gostaria de saber se eles se ocupam dos toques e estalidos com o propósito original que esses colares representam. Comboloio, você sabe, foi usado primeiro em outras culturas com a única finalidade de contar orações. Conta a conta, oração a oração. O comboloio foi uma expressão visível de um coração dedicado a Deus. Essa é a mesma escolha que nos é oferecida hoje. Nós vamos orar ou vamos nos preocupar? De fato, não podemos fazer os dois. O campo de batalha da mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Paulo conclui seu conselho sobre a preocupação com uma lista de coisas que merecem reflexão. Nossos pensamentos vão se concentrar no que é verdadeiro ou no que é falso, naquilo que é honesto ou no que é desonesto, no que é justo ou no que é injusto, no que é puro ou no que é impuro, naquilo que é amável ou no que é detestável, no que é de boa fama ou no que é abominável, no que é excelente e digno de louvor ou naquilo que é sórdido e desprezível. Entra lixo, sai lixo. Todos nós já ouvimos o ditado. Aquilo que colocamos em nossas mentes afeta nossos corações. E a boca fala do que está cheio o coração. Nossas mentes se agitam, nossa concupiscência queima e as vidas se destroem. Não podemos subestimar o efeito de nossos pensamentos. A guerra da preocupação, bem como a batalha da tentação, é vencida e perdida no campo de batalha de nossas mentes. Os olhos acinzentados da jovem mulher moveram-se rapidamente atrás dos óculos de aros de metal no momento em que observava a biblioteca abarrotada. Por um instante pensei que ela pudesse se virar e ir embora. Mas, em vez disso, dirigiu-se até a mesa do bibliotecário e esperou a sua vez. Você tem algum livro sobre medo e preocupação? Ela perguntou ao homem sentado atrás da mesa, com uma voz baixa e suave. Reconhecia a dor que enlaçou o seu mundo. Eu também já havia vivido em seu mundo de ansiedade. Deus trabalhou muito em minha vida no campo da ansiedade. Eu fui alguém que queria consertar tudo, fazer a todos felizes. Estava tentando fazer tudo certo para impressionar a Deus através de minhas obras. Como Marta, estava continuamente agitada e preocupada com muitas coisas. Queria crescer em Cristo, porém, sempre que me deparava com um obstáculo, não seguia adiante por causa do medo. Em vez de transpor
com um salto aquela barreira, por meio daquele que me fortalece, eu ficava estática. Então, voltava para dar mais uma olhada e tentar imaginar uma outra forma de conseguir vencer o obstáculo sozinha. Agora, na biblioteca, eu me perguntava se teria uma chance para compartilhar o que Deus fez por mim. A jovem veio até mim com os braços cheios de livros sobre superação de medo. Eu deveria interrompê-la, senhor? Meu coração sussurrou. Mas ela e o bibliotecário continuaram conversando. Então esperei. A propósito, ouvi a jovem perguntar, você tem o último livro de Stephen King? Uma novamente. Fico embaraçada em admitir que não falei com a jovem mulher. O momento certo para abordá-la parecia perdido em ironia e falta de habilidade. Voltei ao meu trabalho sentindo que meu conselho não seria bem aceito naquele momento. Tenho experiência de que Deus não nos afasta de nossos amigos, aqueles que procuramos para nos confortar, mesmo aqueles amigos que não são bons para nós. Devemos estar dispostos a libertá-los através de nossa própria iniciativa. E até que façamos, a batalha da mente vai ficar mais intensa. Muitos de nós, até mesmo cristãos, reclamamos da luta contra o pecado, mas depois, secretamente, fornecemos a Satanás a munição de que ele precisa. Sabemos que não deveríamos ler aquele livro. Sabemos que a conversa ao telefone de ontem não glorificou ao Senhor. Sabemos que a relutância em perdoar, que abrigamos por tanto tempo, está se fortalecendo. Mas ainda nos apegamos a isso. E depois nos perguntamos, por que temos tanta dificuldade para fazer mudanças positivas em nossa vida? Devemos estar dispostos a assumir uma postura ativa na batalha contra a ansiedade. Por muito tempo, permiti que Satanás tivesse acesso total à minha vida e, assim, dei-lhe liberdade para reinar. No entanto, quando comecei a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10:5, a ansiedade começou a perder sua influência. Em vez de me desviar do caminho com medo, observei novamente cada pensamento. Muitos eram incógnitos, disfarçados com emoções normais. Contudo, em vez de distraí-los, algemei os pensamentos interrompidos que causavam medo e os levei a Jesus. Juntos, nós os interrogamos com duas perguntas. De onde você veio? Qual é a origem desse medo? É real ou imaginário? Aonde você vai? Esse pensamento vai me conduzir a Deus ou ao medo? Posso resolver esse problema ou deveria transferi-lo para Cristo? Por um tempo, dei liberdade aos meus pensamentos, sem perceber que se Satanás controla meus pensamentos, ele me controla. Antes disso, eu deixava, desatenta, que as emoções me conduzissem aos caminhos traiçoeiros da autoconfiança, em vez de confiar em Deus. Permitia que as preocupações me levassem às águas venenosas da dúvida. Meus medos me fizeram descansar nos verdes pastos da autocompaixão. Mas isso não durou a vida toda. Uma nota à margem da antiga versão revisada da Bíblia inglesa usa o termo imaginação. Na passagem de Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. A palavra cresceu aos meus olhos no dia em que li essa tradução peculiar. Era o diagnóstico que eu precisava ouvir. A imaginação havia controlado minha vida durante tanto tempo que cresceu como um cão pastor gigante, percorrendo sem limites as campinas da minha mente. Minhas emoções seguiam a imaginação como filhotes brincalhões, incertos do lugar por onde estavam sendo levados, mas muito felizes com o passeio. Aqui, imaginação! Aqui, garota! Era o que eu gritava às vezes. O puxão que me conduzia ao medo era forte a ponto de somente um comando mais forte ser capaz de me levar de volta ao centro. Eu tinha que apontar para um ponto ao meu lado e instruir a imaginação e qualquer outra emoção perdida para se dirigirem até lá. Loucura? Talvez. Mas deu certo para mim. Nada poderia ser mais maluco do que o meu modo ansioso de viver. Comecei a procurar nas Escrituras versículos sobre medo, a preocupação e a mente. Quando encontrava um versículo que se encaixava, eu decorava.
Então, quando a tentação de medo vinha, eu respondia com a palavra de Deus, porque não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Segundo Timóteos 1:7. À semelhança do rei Davi em Salmos 1 e 2, comecei a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar pode ser comparada a uma vaca mastigando o alimento. Em vez de remoer meu problema, treinei minha mente para ruminar as promessas de Deus. E quando eu, com a ajuda do Espírito Santo, me lembrava da palavra, algo emocionante acontecia. A ansiedade desaparecia diante da verdade. Então a paz. O tipo de paz que acalmou a violenta tempestade dos discípulos surgia. O tipo de paz que apenas Jesus pode dar. Paz. Sossegai. A perfeita paz. A perfeita caridade lança fora o temor, nos diz 1 João 4,18. Gosto bastante do modo como J.B. Phillips traduziu esse versículo. O amor não contém medo. Antes, o amor inteiramente desenvolvido repele cada partícula do medo, porque o medo sempre contém a tortura do sentimento de culpa. Isso significa que o homem que vive no medo ainda não teve seu amor aperfeiçoado. Esse versículo é bastante proveitoso para mim, pois indica a raiz do hábito de me preocupar. Eu era ansiosa pela mesma razão que o primeiro homem e a primeira mulher. Não estava segura em relação ao amor de Deus. Bem, eu sabia que era salva e que se morresse iria para o céu. Mas em algum ponto da jornada, distorci tudo e comecei a pensar que deveria fazer algo para merecer o amor de Deus. Se conseguisse ser boa o suficiente, então Deus me amaria. Naturalmente, acabei tropeçando várias vezes. Em cada vez era necessário semanas para eu me sentir que estava ao lado de Deus novamente. Não era por acaso que me preocupava. Não era por acaso que tinha medo. Constantemente, eu buscava folhas de figueira tentando encobrir minha imperfeição. Quando Jesus disse, Marta, Marta, tão mansamente, naquele dia agitado em Betânia, estava falando com você e comigo também. Com amor, se ouvirmos, ele sussurra o diagnóstico concernente ao estado da nossa alma. Você está preocupada, salienta. Você está ansiosa. Não apenas com a refeição, mas com tudo. E com o diagnóstico vem a escolha. Venha encontrar o amor. Jesus nos convida. Venha ao encontro de um amor tão perfeito que cobre todas as transgressões e a declara inocente. Venha ao encontro do amor que afugenta o medo. Venha encontrar tudo o que você sempre desejou. Encontre paz para a sua alma. Joana, Joana, o Senhor diz à minha vida hoje. Ouça com atenção. Você vai ouvir Jesus chamando seu nome também. Ele está dizendo, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Ele nos insta a abandonar nossos colares de preocupação, a desistir de consertar o que não conseguimos e a buscar sua face. Jesus está nos chamando para a grande troca, aquela em que nunca perdemos, quando trocamos as muitas coisas que nos tornam ansiosos, ele nos dá uma só coisa, que acalma nossos corações. Ele mesmo, porque ele é o príncipe da paz. 10 maneiras de domar o hábito da preocupação. Faça distinção entre a preocupação nociva e a preocupação natural. Verifique se você pode fazer alguma coisa a respeito de sua situação. Em caso positivo, trace um plano para resolvê-la. Provérbios 16:3. Não se preocupe sozinha. Partilhe suas preocupações naturais com um amigo ou conselheiro. Você pode receber conselhos úteis. Conversar sobre seus temores com alguém sempre revela soluções antes invisíveis. Provérbios 27:9. Cuide de seu corpo.
Exercícios regulares e descanso adequado podem acalmar muito a preocupação. Quando nossos corpos são sadios, nossas mentes conseguem controlar melhor o estresse e reagir mais convenientemente. Faça o que é certo. Uma consciência culpada pode causar mais ansiedade do que um mundo de problemas. Faça o melhor para não ter uma vida reprovada. Seja cautelosa com os erros, confessando e buscando perdão. Atos 24:16. Veja o lado positivo. Concentre-se no que é bom à sua volta. Não se permita falar negativamente, ainda que sobre si mesma. Efésios 4:29. Controle a imaginação, seja realista com os problemas que está enfrentando. Tente viver aqui e agora, e não pensando no que pode acontecer. Isaías 35, 3 e 4. Prepare-se para o inesperado. Faça uma reserva de dinheiro e tome medidas sensatas a fim de estar preparada quando as dificuldades surgirem. Provérbios 21:20. Confie em Deus. Lembre-se sempre de colocar Deus em sua equação. Então, quando o medo bater à porta, você pode mandar a fé atendê-lo. Salmo 112:7. Medite nas promessas de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar nossas mentes. Procure passagens bíblicas que tratam especialmente de ansiedade. Responda às dificuldades da vida com a palavra de Deus, 2 Pedro 1:4. E qual será a recomendação número 1 para domar a preocupação? Ore. O hino do Joseph M. Scriven diz tudo. Oh, que paz às vezes perdemos. Oh, que dor inútil carregamos. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Colossenses 4:2. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmo 34, 4 e 5.